Boa noite. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você não foi espantado pelo frio e agora está passando calor aí depois desse louvor, né? Que coisa boa a gente estar reunido aqui, jovens e adolescentes, juntos para poder cantar, para poder falar sobre Jesus, para poder encontrar os amigos, e tudo isso é muito bom. E tudo isso tem a ver com o tema de hoje, que é Bora Viver. Se você ainda não está por dentro, essa é uma série de mensagens que a gente tem desenvolvido para falar um pouquinho a respeito dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte. E hoje a gente vai encerrar essa série de mensagens, que é chamada Bora Viver. E isso tem nos dado uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de enxergar as possibilidades, as nossas ações, as nossas escolhas e tudo que a gente se propõe a fazer. Afinal de contas, quando a gente está com Jesus, quando a gente é alcançado por Jesus e quando a graça dele ocupa lugar em nosso coração, nós ganhamos uma nova lente de vida. E já não é mais eu nem você que enxergamos a vida, mas é Cristo através de nós. Então, toda vez que eu tenho uma possibilidade de fazer alguma coisa, a minha tentação é que o Lucas possa me dizer se é bom ou não. Mas a partir do momento que a gente entende o Evangelho e que nós somos transformados pela graça de Jesus, o Senhor nos dá um óculos, uma nova lente, que vai nortear todas as nossas ações, tudo que a gente escolhe, todos os nossos sonhos e realizações. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque eu acho que Deus é mais sábio que a gente. Deus sabe de coisas que a gente não sabe. E quando a gente tem a possibilidade de enxergar a partir de Cristo, me parece que a gente vai construindo, de alguma forma, um mundo melhor, um mundo mais harmônico, um mundo mais pessoal, um mundo de amor, de respeito e de várias virtudes. Então essa série, ela pode parecer que é um convite para você viver de forma desenfreada, né? Não sei se você já postou uma foto no Instagram e colocou na legenda vivendo. E aí você estava pulando de paraquedas, que é uma coisa muito louca. E esse título de série, Bora Viver, parece isso, né? Parece viver de forma desenfreada, os prazeres da vida. Mas não, é viver de acordo com o que Jesus nos ensinou ali no Sermão do Monte. E se você nunca ouviu falar sobre o Sermão do Monte, eu queria resumir ele com você a partir dessa frase desse teólogo e pastor chamado John Stott, que diz: as palavras de Jesus no Sermão do Monte são as que mais se aproximam de um manifesto, pois descrevem o que ele desejava que os seus seguidores fossem e fizessem. Então, o que Jesus está nos ensinando ali no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é quem nós somos e mais, o que nós devemos fazer. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando a maneira de viver a partir do entendimento do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque isso tira de nós qualquer possibilidade de fazer as coisas da nossa forma. Porque, afinal de contas, o que nos interessa é a gente mesmo. Isso vai me fazer bem? Isso vai me levar para o topo da vida? Isso vai me dar prazer? Isso vai me dar felicidade? E aí a gente entra em crises e aí um menino de 11 anos chega para a gente e fala assim: eu consigo enxergar Jesus em tudo que eu estou vivendo. A gente pensa, cara, então não é sobre as circunstâncias. Não são sobre os acontecimentos, mas é sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Isso precisa explodir a nossa mente. Isso precisa nos dar uma nova mentalidade, um novo coração e uma nova forma de viver. E no Sermão do Monte, Jesus começa... Se você é jovem e esteve lá no Pulse Night, você viu um pouquinho disso. As bem-aventuranças, que é Jesus dizendo aos discípulos o verdadeiro significado de felicidade. E olha só que interessante essa notícia. Porque os jovens de todo o mundo estão mais infelizes. Em uma escala de 1 a 10, com 10 representando o maior nível possível de satisfação, Joana, que era uma jovem entrevistada ali, diz que classificaria sua própria felicidade como 6. Consiste a média de seu país. Ela diz que sua vida parece estar num constante modo crise.
Se eu pedir para você levantar a mão, se eu falar assim, levanta a mão todo mundo que está com crise, eu acho que 80% do auditório vai levantar a mão. Porque o que é a crise? A crise são diferentes possibilidades de caminho e a gente não sabe escolher porque a gente não tem bem fundamentados os nossos princípios, a gente não tem bem fundamentados os nossos valores, as nossas paixões falam mais alto do que a nossa própria consciência. O nosso amor por Jesus ele é disperso diante de um aparecimento de uma menina, de um menino, de um curso, de uma carreira, de uma possibilidade de passar a perna em alguém na empresa. Então todas essas coisas vão nos cercando e tirando de vista quem Jesus é. E aí entra um momento de crise. E aí você marca uma conversa com o seu pastor, com o seu amigo, com o seu líder de PG e fala, cara, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E muitas vezes a pessoa sabe o que fazer. Ela não sabe quem ela é. Então hoje o recorte da nossa mensagem é sobre a missão. Jesus vai falar no Sermão do Monte sobre a missão. Mas é impossível a gente entender, compartilhar e executar a nossa missão sem antes sabermos quem nós somos. E a notícia continua. Para lidar com as crises, muitas pessoas da geração de Joana, que é a nossa idade aqui mais ou menos, né, de 15 a 25, 26 anos, recorrem à medicação. De acordo com um estudo recente que examinou 221 milhões de prescrições para americanos de 12 a 25 anos. As prescrições antidepressivas aumentaram em quase 64% durante a pandemia, de março de 2020 a dezembro de 2022. E olha só o que a Joana fala. Sinto que todo mundo está tomando antidepressivos e medicamentos para ansiedade hoje em dia. E, infelizmente, ela está certa. Não que o tomar remédio é um problema. Não é sobre isso. Mas nós chegamos num nível de solidão, de crise, de dificuldade, de depressão tão profundo que a gente não consegue mais enxergar cor na vida. E muito disso está atrelado à dificuldade da gente saber quem nós somos. Então, se eu tivesse que te perguntar o quanto você é feliz numa escala de 0 a 10, aonde você se encontra? Será que você se encontra aqui mais perto dessa plenitude de felicidade? Você está no meio porque está passando por uma situação difícil? Você ainda não encontrou nada de felicidade? Onde você se encontra numa escala de 0 a 10? E de pronta entrega, a nossa tendência é responder, eu tô 3 porque eu tive uma desilusão amorosa, sei lá. Eu tô 5 porque eu briguei com os meus pais antes de vir. Eu tô 4 porque eu não passei no curso que eu tanto queria. Então o tempo todo nós estamos apontando circunstâncias, ações da vida que estão servindo de pilar, de fundamento para a nossa felicidade. E isso é um problema porque isso vai afetar diretamente a nossa missão e quem nós somos. A felicidade que Jesus ensina lá no Sermão do Monte das Bem-aventuranças está diretamente atrelada à identidade e à missão do discípulo. Então, antes da gente entrar nesse tema, a nossa missão, você vai ouvir muito eu falando aqui a respeito da nossa identidade. Porque é a coisa que está, ou precisa estar, bem fundamentado em Cristo Jesus. Porque a nossa tendência é enxergar a vida dessa forma. Eu faço, por isso eu sou. Então eu sirvo na igreja, eu ajudo os meus pais, eu obedeço, por isso eu sou alguém. No dia que eu parar de fazer isso, eu deixo de ser aquela pessoa que eu achava que eu era. Entendeu? Então, o tempo inteiro, nós estamos nos definindo pela quantidade de demandas que nos é dada. Então, se eu conseguir cumprir 70% das demandas, então eu não sou uma pessoa muito boa porque eu não cumpri todas. Se eu conseguir cumprir todas as demandas, então eu sou melhor que um colega de trabalho que não conseguiu por conta de uma doença que ele passou. E nós ficamos nessa competitividade um com o outro de dizer que nós somos
e de fundamentar a nossa identidade, não de fato na natureza e essência que Cristo colocou sobre nós, mas na quantidade de tarefas que a gente consegue cumprir. E nós ficamos dia após dia correndo atrás dessas coisas. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Para que você precisa fazer? Porque eu quero ser alguém. Enquanto eu não fizer, eu não vou ser. E aí a gente inverte a ordem das coisas. Eu não cumpro a missão que Deus me deu porque eu me enxergo como filho de Deus. Eu cumpro a missão para eu garantir que eu sou um filho de Deus. Isso muda tudo, porque muda o sentido e a ótica de vida que Cristo compartilhou com a gente. Então, se essa é a tentação de fazer para ser, o que Jesus quer nos ensinar? Que nós somos e por isso nós fazemos. Nós somos filhos de Deus, por isso nós amamos. Nós somos filhos de Deus, por isso nós praticamos a justiça. Nós somos filhos de Deus, por isso você respeita alguém que tem uma opinião diferente de você. Então, porque nós somos, Cristo nos dá a possibilidade de expressar quem nós somos a partir das nossas ações. Agora, talvez nessa matemática toda, você se encontra fazendo tudo diferente do que Jesus expressou no Sermão do Monte. E o problema não está nas suas ações, mas em quem você é. O problema não é o entendimento da missão. O problema é o entendimento de quem eu sou, de quem você é. Porque uma vez que eu entendo que eu sou filho desse Deus que morreu no meu lugar, então, naturalmente, eu vou fazer porque eu sou. E não para ele me dar alguma coisa. Não para Jesus falar palavras bonitas e dizer, Lucas, muito obrigado porque você amou uma pessoa na rua que você não conhecia. Não. Eu amei porque um dia eu entendi que Jesus me ama. E a gente inverte a ordem das coisas, enquanto Jesus nos ensina que porque somos, devemos fazer. É isso que o próprio Cristo faz. O que Cristo oferece, Ele é. É um trecho de uma música de uma banda chamada Os Arrais. E olha só que legal isso. Ele é o pão da vida. E Jesus oferece o pão da vida. Mas Ele não oferece porque Ele aprendeu com alguém, mas porque Ele é. Ele é a vida eterna. E por isso Ele oferece, Ele dá a vida eterna. Ele é o bom pastor. Por isso Ele exerce a vocação de andar pela cidade, de curar pessoas e de enxergar ovelhas ali sem pastor, e o seu coração se enche de compaixão. Ele é, por isso Ele faz. Mas Ele é a cura. Jesus não era simplesmente um mágico que estava querendo impressionar as pessoas. Não é à toa que Jesus curava e dizia, olha, não sai por aí contando o que aconteceu, que não, porque senão vai virar um burburinho e a gente não vai conseguir continuar o ministério. Então Jesus não está interessado no que as pessoas vão achar a respeito das coisas que Ele faz. O que Ele faz é consequência de quem Ele é. Jesus é a cura eterna. Por isso, Ele diz lá, é mais fácil perdoar pecados ou dizer para esse paralítico, levanta-te e anda. Aí os fariseus, não, que isso? Jesus disse, levanta-te e anda. E aí eles olham para os outros e falam, cara, quem é esse homem? Quem é esse homem? Quando Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade. Quem é esse Senhor? Tudo que Ele é, Ele oferece. Ele é a esperança. Por isso Ele oferece esperança de vida eterna, de um mundo melhor. E Ele é a água que sacia toda sede. Vocês lembram de Jesus lá no poço com a mulher samaritana? Jesus, mais do que oferecer uma água daquele poço, uma água gelada ali para ela, uma água que ia saciar aquela sede, Jesus se oferece enquanto água da vida. O que Cristo oferece, Ele é. Portanto, a nossa dificuldade não está em entender e cumprir a missão, mas em saber quem nós somos. Essa pergunta te assusta? Quem você é?
quem você é. Já parou para pensar nisso? Quem é você? Porque todo o resto do entendimento da missão vai estar baseado nisso. Então, o nosso assunto de hoje é bora viver a nossa missão. E a nossa missão, a gente já sabe que é ir, levar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Porque é então que nós encontramos dificuldade, desânimo, desesperança, insatisfação diante do que está tão exposto e óbvio ali na Bíblia. E Jesus nos ensina a respeito dessa missão a partir também da nossa identidade. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em Mateus 5, a partir do versículo 13. Eu quero ler com você do versículo 13 ao versículo 16. Quem não tem Bíblia, acompanha aqui comigo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Jesus continua. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. Essas são as palavras de Jesus, logo depois dele falar várias virtudes de um discípulo que é feliz ou bem-aventurado. Daqui a pouco eu te mostro quais são essas virtudes. Jesus então começa essa parte do seu discurso afirmando para aqueles discípulos, para a multidão, dizendo: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Mas o que isso quer dizer? Jesus afirma através de uma metáfora quem nós somos. Então é óbvio que Jesus não está dizendo que você é sal. Você é como um sal. Não é que você é luz, você é como uma luz. Mas por que é que Jesus enfatiza dois elementos que existem nos mais simples lugares? Se você for numa casinha bem longe, talvez nos dias de hoje, você vai encontrar lá um fio que está passando e acende a luz, por mais fraquinha que ela seja, e você vai encontrar também sal. Dois elementos básicos, dois elementos importantes e fundamentais para a sobrevivência humana. Jesus está dizendo: vocês são esses dois elementos. Vocês são esses dois objetos. Vocês são essas duas ideias, sal da terra e luz do mundo. E o que Jesus quer dizer, então, com o significado de sermos sal da terra? E a nossa tendência ao ler esse tipo de texto é ir pelas ideias que nós já sabemos a respeito do que Jesus está falando. Só que todo texto bíblico, ele foi escrito em um determinado contexto e ele também está dentro de um contexto que é geral. Então a gente não pode pegar esse versículo e dizer assim: você é sal, cuidado para você não estragar a comida do outro. Não é sobre isso que Jesus está dizendo. Porque isso é o que a gente conhece, a gente colocar muito sal, então a comida vai ficar estragada. E não é sobre isso que Jesus está dizendo. Quando a gente observa o texto por inteiro, a gente observa os contextos imediatos ali do que Jesus está dizendo, nós começamos a entender com mais clareza o que é que Jesus está nos ensinando. Então a nossa tendência é dizer isso aí, ó. O que é o sal? É o que tempera e dá sabor aos alimentos, sem que as pessoas os vejam. Também o sal, em muita quantidade, estraga a comida. Aí o que a gente faz? A gente faz relação direta com a missão que Deus nos deu, com a identidade que Ele falou que nós somos. Então, se o sal tempera e dá sabor aos alimentos, por outro lado, os discípulos agem discretamente na sociedade para dar sentido à vida, é isso mesmo? Né? Ninguém vê o sal, mas a gente sente o sal. Então os discípulos têm que agir de tal modo que ninguém veja, mas que estão transformando a sociedade.
E a gente transforma esse bora viver num roteiro de filme, né? Que a gente tem que andar encapuzado, que ninguém pode nos ver. E não tem nada a ver com o que Jesus está nos ensinando. Além disso, em muita quantidade, o sal estraga a comida. Então quer dizer que se o discípulo é sal e o sal em muita quantidade estraga, muitos discípulos então vão estragar o mundo e a sociedade? Então será que esse culto está cheio demais? E se vier mais pessoas, ao invés de ficar melhor, vai ficar pior? Porque são mais discípulos de Jesus reunidos num lugar? Perceba que as palavras de Jesus, por mais simples que sejam, ela nos leva a um lugar de reflexão muito profundo. Então, naquela época, quando a gente pensa no sal, nós estamos pensando em um elemento químico que preservava carnes e peixes. Então, é diferente de você chegar ali e pegar uma bebida que está gelada porque um refrigerador fez esse papel. Ou então, você pegar um hambúrguer que acabou de ser frito ali, porque a carne estava gelada, ela não estragou, e aí depois o camarada conseguiu colocar ela dentro de um pão e não ficou com gosto ruim. Naquela época, não tinha refrigeradores para manter conservadas as comidas. Então as pessoas envolviam peixes e carnes no sal para que o sal desacelerasse o processo de apodrecimento desse alimento. Não diferente disso, nós, enquanto discípulos, a nossa missão, portanto, depois de entender quem nós somos em Cristo Jesus, é desacelerar o apodrecimento da sociedade. Olha só o que Jesus está dizendo para mim e para você. Vocês são sal da terra. Em outras palavras, vocês estão conseguindo ver essa maldade que está para além dessa montanha que nós estamos reunidos? Você está conseguindo enxergar o domínio de Roma, a injustiça, a incerteza, a falta de fé dos judeus, a briga dentro de uma mesma religião? Você consegue ver tudo de ruim que está acontecendo no mundo? Então, você é sal dessa terra. Você é sal dessa terra. Porque nós, enquanto discípulos, carregamos a responsabilidade e o privilégio de cooperar com a divina missão de desacelerar a maldade que um dia o nosso próprio coração produziu. E isso nos leva a um lugar de tanta dificuldade, talvez, não porque a gente não consegue entender o processo de desaceleramento da maldade, mas porque nós vemos essa missão que Deus nos deu e fala assim, mas eu fazer isso? Tão ruim, tanta maldade dentro de mim, tanta incerteza, tantos pecados, Jesus está pedindo para que eu faça aquilo? E sim, Jesus compartilha com pecadores miseráveis como eu e você a divina missão de manter esse mundo em sã consciência até que Cristo venha. Então, se um dia você não entendeu a missão que Deus compartilhou com você, volte 10 passos e se pergunte, Senhor, quem eu sou? Por que eu? O que é que eu tenho para te oferecer? Eu imagino Jesus falando, Lucas, você não é nada e você não tem nada para me oferecer. Mas eu quero te usar conforme a minha vontade. Porque o mundo, indo de mal a pior, precisa de sal. E eu compartilho essa missão com os jovens e com os adolescentes do Pulse. E você pensa, cara, isso é um desdobramento de quem nós somos. Nós não precisamos aceitar essa missão simplesmente para nos argumentar, não, Deus, lembra que o Senhor pediu, eu fiz, hein? E pode chegar no fim dos tempos e Jesus falar, eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Por quê? Porque nós fizemos pela motivação errada, por falta de entendimento de quem nós somos. E continuando, nossa tendência é sempre observar a função. O que é que Deus pediu para eu fazer? Preservar, manter,
pregar. Então eu vou fazer todas essas coisas para de alguma forma eu agradar a Deus. Mas o que Jesus está nos orientando é olhar primeiro para quem nós somos. Não que a missão está centrada em nós, mas uma dificuldade de entender a nossa identidade vai desaguar uma dificuldade de cumprir a missão. Então, coloque o seu joelho diante de Deus e peça para que Deus te fale através da Bíblia, através do seu relacionamento com Jesus. Quem eu sou? Quem eu sou? E a Bíblia nos responde isso em versículos anteriores que Jesus vai dizer aos discípulos: felizes são vocês, os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os famintos de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os promotores da paz, os perseguidos, os abandonados, os que foram traídos, os que não conseguiram emprego, os que foram maltratados, os que foram abusados, os que... Que mais? Que mais que você sofreu? E a felicidade não está em sofrer, mas está na certeza de que o pobre de espírito irá herdar o reino de Deus. Mas está na certeza daquele que chora irá ser consolado por Jesus. Mas está na certeza de que o pacificador vai viver paz. Então perceba que Jesus está nos orientando e enumerando as características, os atributos, as propriedades de um discípulo. Então Jesus ensina no Sermão do Monte valores e princípios que são propriedades na vida do discípulo. Então, se te falta alguma dessas características, ou se você não consegue enxergar isso aqui como um atributo que Deus compartilhou com você, mais uma vez, o problema não está no entendimento da missão. O problema está no entendimento de quem eu sou e de quem você é. E esse livro que comenta ali sobre o Sermão do Monte, ele vai dizer: sem amor genuíno, sem uma fé inteligente, sem fervor de espírito, o discípulo não contagia ninguém, não torna interessante nem atraente o seu testemunho. Assim é o sal, enquanto mantém suas propriedades, agrega valor, porém tornando-se insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então a gente se encontra diante de um novo paradigma. Porque o que Jesus está nos ensinando ali é que o sal, ele só tem o sabor e ele só tem o sentido se ele não deixa se corromper com outras propriedades que não podem fazer parte dele. É a universidade. O tempo todo nós estamos dizendo que o problema é o nosso grupo de amigos. Nós estamos dizendo que o problema é a Netflix. Nós estamos dizendo que o problema é um livro A ou B. O tempo todo nós estamos apontando problemas da sociedade. Sabe por quê? Porque quando a gente vai interagir com a cultura fora das quatro paredes da igreja, o nosso coração pulsa tão forte com o desejo de experimentar aquilo. Porque, nossa, todo mundo falou que eu não podia, agora que eu estou aqui eu posso fazer de tudo. E aí a gente começa a ser corrompido. E as propriedades do mundo começam a tomar lugar no nosso coração. E nós começamos a perder o sentido da vida, o propósito da nossa existência. E o que Jesus quer nos sugerir é que nós sejamos sal para essa cultura. Na certeza de que aquele que ama a Cristo não vai amar o pecado. E se você está hoje numa vida imersa de pecado, será que você ama a Cristo? Se você está hoje numa vida a qual sua identidade foi perdida pelas possibilidades que o mundo te entregou de bandeja, será que o seu coração um dia esteve em Cristo? Perceba que o problema não está na missão. O problema está na nossa interação, no nosso entendimento da identidade.
na forma como a gente vê a nossa relação com os nossos amigos que não são daqui. Então Jesus nos deu essa tarefa de salgar, mas nós estamos perdendo por nos deixar se corromper pelas coisas que Jesus não ama, mas que nós adoramos. Nós adoramos o prazer, nós adoramos a fama, nós adoramos o dinheiro. E essas coisas vão tomando o nosso coração e desviando a nossa mente de Cristo. Mas Jesus está dizendo, se vocês são sal, então eu preciso cumprir a missão de retardar a maldade do mundo. Vocês são sal da terra, então cumpra a missão de retardar a maldade do mundo. Então eu me mantenho em Cristo para conservar o seu caráter em mim. O grande problema é a nossa entrega a coisas que vão manchar quem Cristo é em nós. Ignorar a nossa missão e vocação significa esquecer quem nós somos. Então, se você ainda não descobriu o sentido da sua vida, o que Cristo tem para você de propósito, de vocação, você está ignorando não só essa tarefa e essa ação, mas a sua própria identidade. Isso precisa mexer com o seu coração de alguma forma. Isso precisa te fazer se sentir incomodado. Isso precisa, de alguma maneira, te tirar do eixo e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Eu entendi o que é ser sal, mas eu não consigo ser. Nós carecemos dessa graça de Deus, que vira a nossa mente para amar a Cristo de todo o nosso coração e toda a alma. O sal só perde o sabor quando é misturado com outros elementos. E tem muitas coisas que está tomando o seu coração, que está tomando a sua alma e te corroendo de dentro para fora. E pode ser que no dia que você perceber isso, seja tarde demais. Então a graça está disponível para te transformar hoje, agora, no estado que você está, com os traumas que você carrega, com as infelicidades, com os problemas que você carrega. A graça de Deus está disponível para te transformar e mudar a sua mentalidade a respeito da identidade e da missão. Se Jesus nos ensina sobre o sal, ele também nos ensina sobre a luz. O que significa ser a luz do mundo. Então, mais uma vez, a gente faz aquela matemática básica. A luz ilumina o ambiente e a luz necessita de uma fonte de energia. Ela brilha e revela alguma coisa. E por outro lado, o discípulo, ele não vive no enclausuramento religioso. Jesus vai dizer, faz sentido uma luz ficar debaixo do cesto? Não faz sentido. Não faz sentido a gente se fechar no nosso grupo e iluminar onde já está iluminado. A luz foi feita para a escuridão. O grande problema é que quando a gente se envolve com a escuridão, ao invés de influenciarmos pelo caráter e por amor a Cristo, nós nos deixamos as densas escuridões apagar o nosso brilho. Apagar aquilo que Deus nos concedeu. Apagar aquele amor. Apagar aquele espírito. Apagar aquela fé. Apagar aquela esperança. Então, nós não podemos viver nesse enclausuramento. O mundo precisa de luz. E nossa fonte é o próprio Deus. A luz que você brilha, as boas obras, qual Jesus fala, que é a que vai revelar a luz, não é porque você é bom demais. Não é porque você teve um entendimento melhor do evangelho do que outro. Não. É porque Jesus te convidou, te puxou, te encontrou e compartilhou com você a sua própria missão. Então a nossa fonte, nós fazemos, nós ajudamos, nós servimos, não é por nossa causa, mas é por Cristo Jesus. E nós brilhamos, portanto, para revelar quem Cristo é.
Se no seu coração as práticas são para mostrar quem você é porque você não entendeu nada dessas boas obras. Então Carlos Queiroz vai dizer: quem vive nas práticas das bem-aventuranças não tem como esconder o exemplo. Sabe que às vezes a gente nem conhece uma pessoa e fala: mano, eu acho que aquela pessoa ama Jesus. Ah, mas por que você está falando isso? Ah, o jeito que ela me tratou, o jeito que ela lidou ali com aquele problema na empresa, o jeito que ela lidou com os amigos foi diferente, assim, foi diferente. E de fato, a nossa vida com Deus, a prática das bem-aventuranças, o fato de buscarmos sermos pacificadores, humildes, misericordiosos, eles não vão se esconder. Eles vão se transformar em exemplos e testemunho vivo, não de quem nós somos, mas de quem Cristo é em nós e do que Cristo fez em nós. Então, se a sua vida ela não existe de tal modo a revelar Jesus, é porque você não está vivendo de acordo com o bom propósito daquele o qual você diz que ama. Então, muitas vezes, você vai chegar com a dificuldade de dizer: cara, eu não consigo mostrar para aquele amigo meu que Jesus é o Salvador. Mas é claro, na primeira oportunidade que você tem, você vai por um caminho que não tem nada a ver com Jesus. Nós precisamos, a partir do entendimento de quem Jesus é, praticar essas bem-aventuranças, para que elas se transformem em exemplos vivos dessa graça viva e poderosa de Deus. Se eu sou luz, portanto, então com as boas obras, eu aponto para Jesus. E também não apareço, apenas ilumino. O grande problema é o foco das nossas boas obras. E entenda-se por boas obras o servir a Deus e o servir ao outro. Se as nossas boas obras falam mais sobre nós do que sobre Jesus, precisamos repensar. Talvez você recebeu um grande elogio por ter feito uma boa ação. Até mesmo na igreja. Você ajudou alguém e as pessoas falaram: nossa, parabéns pela sua atitude. E você se encheu de si. Seu coração se manteve orgulhoso. E você acha que se um dia você não puder servir, as coisas vão dar errado. Porque as pessoas precisam necessariamente de você. Porque Deus não dá conta de fazer as coisas com outras pessoas. Você se coloca como a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. Na certeza e no achismo, de ser alguém super importante para o que Deus está fazendo. Meu amigo, entenda o privilégio de servir como algo que Deus compartilhou com você. Não por necessidade, mas por escolha e graça de Jesus. Então, se as suas boas obras estão apontando para você e não estão revelando o Jesus que morreu e ressuscitou, realinhe o seu coração. Repense as suas motivações. Porque você está indo pelo caminho totalmente errado de se vangloriar. Até por isso, a salvação, ela é graça, para que ninguém se vanglorie ou se orgulhe. Eu fui salvo porque eu obedeci, você não porque você desobedeceu. A graça de Jesus chega para você, independente do que você fez ou deixou de fazer, e te transforma de glória em glória, para que você tenha cada vez um caráter mais parecido com Jesus Cristo. John Stott vai dizer: a igreja foi colocada no mundo com um duplo papel, como sal para interromper ou pelo menos retardar o processo da corrupção social e como luz para desfazer as trevas. Quando você se pergunta quem é para Deus, você consegue de alguma forma entender Deus dizendo: meu querido, você é filho, você é sal, você é luz.
Você consegue entender isso? As suas boas obras, as suas atitudes fora daqui, elas promovem a corrupção, a maldade, o desejo, as paixões erradas, ou elas retardam esse processo de apodrecimento das pessoas? Quando um amigo seu vem com uma dificuldade, com um vício que está corrompendo ele, você passa a ser mais um corrompido? Ou você é alguém usado por Deus para gerar esperança no coração dessa pessoa? Quando alguém vem com aquela fofoca, aquela boa assim, que você sabe, precisa até de uma música de fundo, porque parece uma novela. O que você faz? Você retarda esse processo, você desacelera esse processo, ou você é alguém que se assenta nessa mesa de destruição de outras pessoas, pela calúnia, pela mentira? Quem é você diante das situações da vida? Quando seu chefe vem com uma promoção, vem com uma mentira que vai te levar a níveis mais altos, você é alguém que aceita isso? Ou você é alguém que, por amor a Cristo, luta contra essa autodestruição dentro da sua empresa? Quem é você diante do que o mundo está oferecendo? O nosso papel, enquanto filhos de Deus, discípulos de Jesus, é sermos sal da terra e luz do mundo. John Stott diz que nós temos essa dupla vocação. Então a missão é essa. A missão é essa. E a dificuldade de cumpri-la não está na dificuldade de entendê-la, mas está na dificuldade de saber quem nós somos. Porque se um dia entendermos claramente que somos filhos de Deus, que Deus é esse Pai eterno, de eterno amor, que nos salvou, então fica claro para cada um de nós o nosso papel diante da sociedade. Portanto, nossa missão como sal da terra e luz do mundo, queria te falar 3 palavrinhas: é entender, é experimentar e expor o Evangelho de Jesus. Quais são as coisas que você tem entendido? Quais são as coisas que você tem experimentado? Quais são as verdades que você tem exposto? Através da sua fala, através das suas ações? Onde você se encontra diante dessa dupla vocação que Jesus compartilhou com cada um de nós? Somos filhos de Deus. Portanto, vamos ser sal da terra e luz do mundo. Cumprimos a nossa missão descansando na verdade de que somos filhos de Deus. E isso é muito difícil, mas muito difícil. Porque a nossa cultura nos disse que a gente cumpre a nossa missão e vocação fazendo coisas desaceleradamente. Eu preciso fazer, eu preciso saber, eu preciso fazer. E Jesus está gritando: descanse em quem eu sou. Saiba quem você é, para depois você enxergar clareza e sentido em ser sal da terra e luz do mundo. É por isso que as pessoas encontram diversas possibilidades. Porque elas não sabem quem elas são. No dia que soubermos quem nós somos, o caminho é único. É amar as pessoas e a Deus mais e melhor. É isso. Então, se você está com a possibilidade de emprego de 5.000 e você está com a possibilidade de emprego de 8.000, opa, 8.000. Não, mas espera aí. 8.000, você vai ter que assinar laudos para beneficiar quem não tem que ser beneficiado. Com 5.000, a proposta é totalmente outra e ao contrário. É pelo valor? É o valor que... Entende por que nós entramos em crise? Nossa,
Pastor, o que eu vou escolher? Preciso marcar uma conversa, já conversei com os meus pais, com minha mãe, com os líderes, o que eu vou escolher? Precisa responder? Eu acho que eu te responderia da seguinte forma: quem você é? Eu sou alguém que adora o poder. Então é esse aqui. Não, eu sou um filho de Deus. Então só tem uma coisa que você pode escolher. Onde é que, dentro das possibilidades, Jesus está mais evidenciado? Onde é que você vai ser mais relevante e útil para a sociedade a partir do seu amor por Jesus Cristo? A nossa confusão não está em entender a missão, mas em saber quem nós somos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E o resto é resto. Porque entendendo que eu sou filho de Deus, eu ganho uma missão, eu ganho uma família, eu ganho um propósito, eu tenho uma vontade que opera sobre minha vida, eu ganho um Senhor, eu ganho um Rei, eu ganho virtudes, porque eu descansei no fato de que sozinho eu não consigo. E que Jesus está compartilhando, portanto, a sua luz, o seu amor com cada um de nós. E nós, então, nesse mundo miserável, difícil, problemático, nós somos esses pés e essas mãos de Jesus para fazer com que a verdade de Deus brilhe e sobressaia sobre os desejos egoístas de cada um dos seres humanos e de nós. Então, para refletir e praticar, qual tem sido o nosso entendimento, seu entendimento sobre sermos sal e luz? Será que é um entendimento supérfluo, raso? Ou é de fato atrelado à identidade que Jesus compartilhou com você? Como o meu testemunho de vida tem apontado para Cristo? Quando você conta a sua história num grupo de amigos, quem é o exaltado da vez? É Jesus ou é a sua própria superação? É Jesus ou é a sua própria coragem? O que é exaltado? As pessoas olham para você e falam: nossa, aquele ali é o cara. Aquela ali é a mulher. Ou, vendo quem você é, enxergam alguém além de você mesmo. E em terceiro, qual é a minha relevância hoje nos lugares que Deus me permitiu estar? Quem é você lá na sua sala de escola? Quem é você na sua faculdade? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua igreja? E o que ninguém pergunta: quem é você dentro da sua casa, no seu quarto, com seus pais, irmãos, com as suas dificuldades, onde as pessoas te conhecem mais do que qualquer outro? Quem é você na sua casa? Muitas vezes a gente aplica a nossa missão para fora daqui de modo maior. Tem que ser maior do que esse espaço aqui. Então é a cidade, é o país, é o Brasil. Mas quem é você, jovem, adolescente, dentro da sua casa? A sua história revela Cristo? O seu comportamento, o seu coração, as suas relações, a forma como você compartilha a mesa, revela Jesus? Às vezes não revela ninguém, nem você mesmo. Às vezes revela a maldade. Quem a sua história está revelando? Queria orar com você. Se você quiser já ficar de pé para a gente cantar logo depois. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela oportunidade de sermos filhos do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa missão, que está totalmente ligada a quem nós somos. E se existe alguém aqui com dificuldade de saber quem é, que essa pessoa possa sair daqui entendendo que ela é filha do Senhor, filho do Senhor. Por favor, nos dê esse privilégio
Compartilha também conosco essa responsabilidade de retardar a maldade no mundo e de brilhar para que o Senhor possa ser visto, glorificado. Só há um Deus, só há um Rei, só há uma verdade, nós queremos ser promotores dessa verdade. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nos use conforme a tua boa vontade e conforme a identidade e missão que o Senhor já compartilhou com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te amamos. Amém.